Olá, filhos do Deus Altíssimo, tudo bom com vocês? Como você está? Espero que vocês estejam bem. Vamos falar hoje sobre inconstância. Vamos falar hoje sobre pessoas que uma hora querem algo e logo depois já desistiram. Pessoas que estão perdidas, que não sabem o seu não sabe o seu propósito, pessoas que nem elas acreditam nelas mesmas. Pessoas inconstantes têm certa resistência em acreditar que elas servem para alguma coisa, e por elas não acreditar que elas servem para algo, elas desistem sempre no caminho, na metade do caminho. Uma hora ou outra elas falam, não, mas isso não é para mim. E aí logo depois elas falam, mas eu não posso desistir, eu tenho que recomeçar. Então pessoas inconstantes não é, meu amado, pessoas incapazes ou pessoas defeituosas. São pessoas que geralmente estão lutando contra a sua alma. Eu estou falando isso em matéria de vida espiritual, pessoas que têm chamado, mas não creem no seu chamado, não veem característica em si mesma, não acreditam em si mesma, então elas começam a batalhar entre os seus pensamentos, a sua alma e seu espírito. É uma guerra espiritual. Como devemos fazer então com essas pessoas? Devemos tirá-las do nosso convívio? Devemos julgá-las pelo que vemos? Ou devemos não confiar nelas? São pessoas que não são confiáveis? O que é que você acha que devemos fazer com esses discípulos de Jesus? Deixa seu comentário aqui embaixo, eu quero saber sua opinião, como se deve tratar essas pessoas, amém? Como você acha que Jesus lidou com essas pessoas? Eu vou falar do mais famoso dos discípulos que nós conhecemos, que o nome dele é Simão. Gente, o versículo de hoje está em João 1, tá? Apenas no versículo 42. Mas eu vou falar do contexto, que é a partir do versículo 35, que a epístola fala assim: os primeiros discípulos. Jesus estava nesse momento escolhendo os seus discípulos, a qual ele certamente ungiria como apóstolos e continuaria o seu ministério futuramente. Eu vou ler o 41 para vocês entenderem. E chamou primeiro o seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias. Isso é André, tá? Irmão de Simão Pedro. Que André foi lá e falou para o Simão que tava no barco lavando as redes lá com o seu pai. Ele disse assim: olha, nós encontramos o Messias, que traduzido é Cristo. No 42, e levou até Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. E olha só, alguém chegou até Simão, e alguém anunciou Cristo, Messias, para Simão. Simão, levado pelo seu irmão André, creu de imediato que ele tinha encontrado o Messias. A Bíblia relata que ele foi e André levou ele até Jesus. Quando Jesus olhou, falou: tu és Simão. Jesus reconheceu quem ele era naquele momento. Jesus falou: tu és Simão, que quer dizer, eu pesquisei, quer dizer areia, pedrinhas, pedrinha, areia fica de muitas pequenas pedrinhas, ou seja, a areia, ela não tem firmeza, ninguém constrói uma casa sobre areia, mas Jesus disse: olha, a partir de hoje, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro, que quer dizer pedra, rocha. Jesus, no momento que viu Simão, ele reconheceu quem Simão era no momento, como Simão estava no momento. Disse: ó, você é Simão, você é pedrinha, você é inconstante, você é volúvel, mas você, a partir de hoje, eu te chamo
e a partir de hoje você será Simão Pedro, será Cefas, pedra, rocha. Sobre essa, lá na frente fala sobre esta pedra, sobre esta rocha eu construirei minha igreja. Jesus reconheceu o estado de Simão, mas ele viu o que Simão se tornaria depois do processo, depois de gastar tempo com ele, depois de lhe ensinar, depois de andar com ele. Porque quando você vê Jesus sempre com 3 discípulos, tem até uma música, Pedro, Tiago, João, né? Pedro sempre estava presente. Jesus não largou Pedro em momento nenhum por ele ser areia, por ele ser pedrinha, por ele ser inconstante. Falou, olha Simão, tu és Simão, mas a partir de hoje que eu te conheci, tu tá me conhecendo hoje, eu digo que tu és pedra. E sobre esta rocha eu construirei minha igreja. E aí Simão entrou por um processo de discipulado com Jesus, andou 3 anos e meio com Jesus, 3 anos e meio com Jesus, aprendendo, errando, mas Jesus nunca abandonou Simão. Simão por uma hora achou que teria tudo acabado, que ele não era mais digno de ser discípulo de Jesus, porque Simão tinha abandonado o seu mestre na hora que ele mais precisou, ele se acovardou. Uma hora ele disse, não, onde tu for eu irei, se tu morrer eu morrerei, eu estarei contigo, não, eu estarei do teu lado, eu nunca te deixarei, blá, 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 blá. E aí Jesus disse, ainda hoje tu me negarás por 3 vezes. E aí Pedro não era mais já conhecido como Simão, porque já vinha andando com Jesus há 3 anos. Então quando chegou a hora de Jesus ser morto, Pedro, sabe, já era conhecido entre seus discípulos como Simão, entre os seus amigos, caminhando com Jesus há 3 anos, já era chamado de Simão Pedro. E Simão Pedro deixou Jesus sozinho e correu. Ele teve medo. Quem não tem medo? Quem não olha para dentro de si e não se acha digno? Quem no meio da caminhada não pensa em parar várias vezes? Em diz, não Senhor, eu não tenho capacidade, eu não vou, não consigo. Quem pode atirar pedra em Pedro? Por ele ter largado Jesus. Inconstante, medroso, covarde, explosivo, falava tudo o que pensava. Mas teve um que não largou ele, porque depois de tudo isso Jesus ressuscitou no 3º dia. E a Bíblia diz que o anjo apareceu a Maria Madalena, as outras 2 Maria, e falou, vai, anuncia aos discípulos e a Pedro. Falou o nome de Pedro por quê? Porque nem Pedro se achava mais digno de ser chamado de discípulo, porque ali ele já tinha largado Jesus na hora de mais sofrimento, na hora que mais Jesus precisava de Pedro. Pedro em um instante já estava pronto a morrer com Jesus, mas no outro instante estava morrendo de medo e fugiu. Mas aí Jesus sabia que Simão tinha um processo, mas depois aquela pedra, aquela rocha que seria construída na rocha, sobre a rocha, aquela pedra que estaria colocada sobre a rocha que é Jesus, ele ia ser firme, ele ia pregar, e na sua primeira pregação, 3.000 almas, 3 anos de processo, 3.000 almas na primeira ministração. Um homem simples, a qual Jesus não abandonou, caminhou com ele. Nos momentos mais importantes, Pedro estava na transfiguração. Pedro estava na transfiguração, era tão sem noção. Pedro era tão sem noção que falou, ai Senhor, que bom que estamos aqui. O Senhor, Elias, Moisés, vão fazer 3 cabanas. Uma para o Senhor, outra para Elias, outra para Moisés e é bom estarmos aqui. Pedro falava pelos cotovelos. Pedro era impossível. Mas Jesus conhecia o interior de Pedro. Você conhece algum Pedro? Fala, ai, essa pessoa fala demais. Essa pessoa não sabe a hora certa de falar. Ai, essa pessoa... Você conhece algum Simão
que levanta, cai, hora quer, hora não quer. Você conhece? Não desista dele não, minha irmã. Não desista dele não, meu irmão, porque Jesus não abandonou Simão Pedro. Senhor, quando ressuscitou, foi ter com Pedro, foi curar Pedro na beira do mar. Foi ter com Pedro. E aí, Pedro nunca mais foi o mesmo. Porque ele entendeu. Jesus vê como ele está. E Jesus chamou ele como ele ia ficar. Jesus trouxe à existência o futuro de Pedro. Jesus trouxe à existência o que ainda não existe. A gente pode estar vendo com os olhos carnais para os Simãos de hoje, acreditando até que talvez nunca mais mude, que ele não tenha jeito para ele, que ele é inconstante demais, que ele é uma pessoa, ou ela é uma pessoa explosiva. Mas só quem conhece o futuro dos Simãos, das discípulas de Jesus, é Ele que chama pelo nome, o nome que está plantado no futuro. Ele traz a existência no presente. Ele chama por você, crendo que você, lá no futuro, vai honrar o nome dele, vai ser firme como uma rocha. Não vai ter medo, não vai ter mais dúvidas, que toda a inconstância vai ser lançada nos pés da cruz e vai assumir o seu papel, assumir o seu chamado. E vai glorificar o nome dele, porque foi ele que fez a obra maravilhosa que transformou Simão e Pedro, o inconstante, numa pedra firme. Porque aí as bases, quem construiu foi Jesus, no longo da caminhada. Pedro teria marcado dentro do seu coração que viveu o processo de 3 anos com o mestre. E, melhor ainda, foi resgatado por Jesus na beira daquele mar, daquela praia, quando Jesus esperava por ele. Talvez ele tivesse decidido a voltar a ser pescador e não mais discípulo. Mas Jesus estava lá. Falou: Pedro, eu já sabia que tu ia me negar. Lembra? Eu te falei? Eu já sabia. Mas eu vim hoje aqui para te dizer que os erros do seu passado não diz quem você é no futuro. Eu vim aqui para te dizer: esquece o passado, esquece o que você fez, porque tem uma história a construir a partir de hoje. Esquece o que você fez, esquece o que falaram de você. Esquece, Jesus muda hoje o seu nome. Você hoje pode ser inconstante, pode estar confusa, você hoje pode estar querendo desistir. E, mas eu venho desistindo há tantos anos, eu também. Mas Jesus não desiste de você, não desiste de mim. Então, Jesus nos espera na beira do mar para nós sermos curados, amém? A mensagem é essa. Que Deus abençoe o seu coração. Que Deus fortaleça você na palavra e que você se sinta fraca, mas não desistente, não fracassada, não retroceda, sabe? Dê uns passos para trás, tudo bem, cair é do homem, mas o levantar é de Jesus. Então, quando você se sentir fraca, desanimada, só espera. Espera. Jesus vai ao seu encontro. Jesus vai te tomar pela mão, vai andar com você. Vai te levar pelo caminho firme. E vai te colocar sobre a rocha, que é Jesus. E nunca mais ninguém poderá te chamar de inconstante. Amém? Que Deus abençoe seu dia. E tenha uma ótima semana. Em nome de Cristo Jesus. Fica com Deus. Não sai não. Dá o like aqui antes, compartilha com alguém que você conhece que é indecisa. Compartilha com ele. Compartilha com esse Pedro, compartilha com essa irmã que tem o espírito de Pedro, porque ela precisa ver que Deus não desiste dela, Jesus não desiste dele. Amém? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Fica com Deus.